Bom dia. Estudaram? Sim? Estudaram a aula de segunda e a aula de hoje? Preparadas para sexta? Não? Vocês estão preparados, vocês vieram bem para cá. Vamos lá. Então, hoje nós vamos... A aula de hoje, na verdade, a gente finaliza a aula 1, porque a aula 1 a gente nunca consegue terminar. A gente finaliza a aula 1 e fazemos a aula 2, tá? Então, o intuito da aula de hoje é nós falarmos de funções inversas, funções compostas, transformações no gráfico. Eu vou dar só uma noção, porque eu quero trabalhar mesmo transformações no gráfico na próxima aula, que aí nós vamos falar das funções trigonométricas, tá? Então, transformações no gráfico quase não vou falar hoje, tá? Então, muito bem. Então, as funções elementares que nós estudamos são essas: as polinomiais, as racionais, potência, as funções definidas por partes. Tudo isso, alguns de vocês podem ter visto tudo lá no ensino básico. Se vocês não viram, o seu professor não ensinou lá, mas no seu livro todas essas informações têm. É aí que você vai começar a aprender a ser um aluno diferenciado. Você não pode estudar em cima do que simplesmente é ensinado em sala. Você tem que pegar o livro e estudar tudo do livro. Tá bom? Então, vocês vão ver que muitas coisas que nós vemos aqui, um professor pode não ter te ensinado, mas estava no teu livro. Tá? E isso faz parte da matemática básica. E você vai ter que correr atrás disso. Tá bom? Vamos lá. Primeiro ponto, crescimento e decrescimento. Essa é uma parte bem simples de ser entendida. Tá? Então, eu quero falar agora de crescimento e decrescimento. Pode colocar aqui o quadro, por favor. Crescimento e decrescimento de uma função. Então, suponha que você tenha uma função f, tá? E ela é o seguinte: ela sai de um certo conjunto A e tem a sua imagem nos reais. Esse A, ele é subconjunto de R. Tá ok? Então, eu vou fazer o seguinte. Dizemos que eu vou dizer que essa função ela pode ser crescente, ela pode ser decrescente, ela pode ser constante, né? Ela pode ser algo que a gente não consegue dizer nem se é crescente, nem se é decrescente. Tá? Pode acontecer isso também. Tá? Mas eu quero classificar sobre ser crescente e ser decrescente. Nesse momento, o que me interessa é isso. Então, a gente vai dizer que essa função f, dizemos que f é crescente em um certo intervalo i. Esse intervalo, claramente, ele tem que fazer parte do domínio da função. Tá? Ele pode ser todo A ou ele pode estar dentro do A. Beleza? Então, eu vou dizer que ela é crescente nesse intervalo se você pegar um x1, um certo x2, nesse intervalo, com esse x1 maior que o x2, se você pega um x1 maior que um x2 dentro desse intervalo, se eu quero que ela seja crescente, então o maior cara, ele precisa ter a maior imagem. Tá? Tem que acontecer isso aqui. f de x1 tem que ser igual que f de x2. Beleza? Isso é ser crescente. Você vai aumentando os caras do domínio, a imagem também vai aumentando. Tá? Ser decrescente. Então, dizemos que f é decrescente se decrescente no mesmo intervalo. Eu não vou escrever novamente, tá? Se x1, x2 pertencente a esse intervalo que está contido em A, com x1 maior que o x2, você pega um cara que é maior que um outro cara, a imagem inverte. A imagem do x1 é menor que a imagem do x2. Tá bom? Você vai aumentando no domínio e a imagem vai diminuindo. Beleza? É isso que está acontecendo. Tá? Então,
Isso quer dizer que é crescente e isso quer dizer que é decrescente. Em termos de desenho, graficamente, como que fica isso? Graficamente, vamos supor que eu tenha o seguinte gráfico. Esse gráfico aleatório, tá? Você nota que existe um ponto aqui, que aparentemente é o ponto mais alto nessa região, tá? Existe um ponto aqui, que parece ser o ponto mais baixo dessa região. Então eu vou destacar esses dois pontos aqui. Esse cara acontece aqui, esse cara acontece aqui, tá? Aqui é o 0, eu vou chamar isso aqui de x1, por exemplo, tá? Se esse é o gráfico de uma certa função f, onde que eu posso dizer que a função f é crescente e onde que eu posso dizer que ela é decrescente? Diz para mim. Antes do 0, a função é o quê? Crescente. O gráfico está subindo. Beleza? Entre o 0 e o x1, ela é o quê? Decrescente. Ela está descendo. Tudo bem? Depois do x1, ela é crescente. Isso é fácil? É ou não é? Fácil. Vamos ver se é fácil. Vou colocar um outro exemplo aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, olha. Vou marcar uns caras aqui. Vou chamar esse aqui de x1, esse aqui de x2, esse aqui de x3. Vou pegar esse aqui x4, esse aqui x5 e esse aqui x6, tá? Olhando para esse gráfico, suponha que esse gráfico é o gráfico de uma certa função f, tá? Eu pergunto para você, onde que essa função é crescente? Vai, onde que ela é crescente? De x1 até x2. Ela é o quê? Ela é o quê? Constante. Do x2 até o x3. Oi? Crescente. Do x3 até o x4. Decrescente. Do x4 até o x5. Do x5 até o x6. Decrescente. Tá safo já, né? Vamos para outra aqui, então. Suponha agora tá? O gráfico é esse. Vou chamar esse cara de x1, esse aqui de x2, esse aqui de x3, esse aqui de x4, esse aqui de x5. Parece uma escada, né? Para que as escadas servem mesmo? Para a gente subir, né? Às vezes para cair. Olhando para essa escada, se esse é o gráfico de uma função f, essa função é o quê? Crescente ou decrescente? De x1 a x2 ela é o quê? Oi? Constante. Do x2 até o x3 ela é o quê?
Constante. Do x3 até o x4 ela é o quê? E do x4 até o x5 ela é constante. Então vamos falar termos corretos agora. Do x1 fechado até o x2 aberto, ela é constante. Mas no x2, ela é a mesma constante dessa? Não, no x2 a imagem já está mais acima. Beleza? Do x2 até o x3 aberto, o x2 é fechado, o x3 é aberto, ela é constante. Depois ela dá um salto. Ok? A função toda é constante? Ela é constante? Sim ou não? Não. Não é. Porque a constante que está aqui é diferente da constante que está aqui, que é diferente da constante que está aqui. Beleza? Tá bom? Essa função é crescente? É crescente? Não. Não é crescente. É decrescente? Também não. É constante? Também não. Tá? Muito bem. Já não estão mais safos? Vamos para a próxima. Suponha agora que vou fazer o seguinte passo. Suponha que o gráfico da função é isso. Tá? É esse o gráfico. Tá bom? Vamos chamar isso aqui de menos 1, esse 0, 1, 2, esse carinha aqui é 3 e essa altura aqui é 1. Vamos lá. Domínio dessa função. Domínio. Suponha que isso aqui é o mesmo comportamento para lá, é o mesmo comportamento também para cá. Domínio dela. Oi? Não. Domínio. Eu não estou pedindo para vocês conversarem entre vocês, é para vocês me responderem. Vai, domínio. É o quê? Não. Domínio. O que é domínio mesmo? São todos os valores de x que eu posso substituir na função e vai fazer sentido fazer aquela continha lá, certo? Existe algum x que não está sendo utilizado aqui? Existe algum? Não, todos têm imagem. Então qual é o domínio? Qual é o domínio? Não, vocês não podem errar essa. Os reais. Todos os reais. Tá? Então, o domínio dessa coisa aqui, se isso for uma função f, o domínio é todos os reais. Tá? Imagem. Quem é a imagem? Imagem. Eu estou vendo gente que não deveria estar aqui. Tem uma fila ali atrás. Imagem. Quem é a imagem? Tu quer tirar o 1 da imagem. Tá, o 1 não está na imagem. Quem mais que você tem que tirar? Onde é que nós vemos a imagem? No eixo Y. Eu te pergunto, algum negativo está sendo alcançado? Tem gráfico para baixo? Não, então não tem valor negativo, certo? O 0 está sendo alcançado? Sim.
O zero está sendo alcançado. Até onde é alcançado? Até o 1. Mas o 1 é alcançado? Não. Então, é do 0 fechado até o 1 aberto. Então, a imagem da função é 0 fechado até 1 aberto. Essa é a imagem. Tem gráfico acima do 1? Não. Então, é só isso a imagem. Beleza? Crescimento e decrescimento. Essa função é crescente? Essa função é crescente? Sim ou não? O pessoal que não deveria estar aqui não responde, porque se vocês responderem errado, a gente desfaz o conceito de vocês. É crescente ou não? Sim ou não? Vamos pensar. De 0 fechado até 1 aberto, o que está acontecendo com o gráfico? Ele está subindo. Então, ela é crescente. De 1 fechado até 2 aberto, o que está acontecendo com o gráfico? Ela está subindo. Então, ela é crescente. Mas se eu olhar do 0 até o 2, ela está subindo? Não, porque tem um salto bem aqui, ó. Ok? Então, essa função ela não é crescente. Ela é crescente em cada intervalinho. Mas quando eu olho para ela toda, ela não é crescente. Nem decrescente. Nem constante. Beleza? Por intervalos, ela é crescente. Então, não vai me dizer assim, se ela é crescente em um monte de intervalo, ela é crescente em todo. Não, não é. Assim como nós vimos agora há pouco, que ela pode ser constante em um monte de intervalos, mas no todo, ela não é uma constante só. É constantes que mudam. Beleza? Ficou claro isso? Muito bem. Tu vai acertar isso? Vai ou não vai? Vai. Tu vai acertar isso. Essa era ou não era a questão mais fácil da prova, pessoal aí de trás? Sim ou não? Não é a questão que é obrigado a acertar? É a questão obrigado a acertar. Tá? Questão obrigado a acertar essa questão. Tá bom? Então, crescimento e decrescimento, já estamos safos. Vamos para as funções polinomiais. Então, olha, as funções polinomiais que nós temos, essas funções polinomiais, você vê elas com o termo função desde o 9º ano, tá? Do 9º ano em diante você já ouve falar na palavra função. Então, eu vou escrever aquela coisa toda ali, tá? Então, f de x é igual a... Como é que ele começa? A n? A n xn mais a n menos 1, xn menos 1, mais... Isso vai embora até a 1 x1 mais a 0. Tá? Olha para cá. Então, essa é a cara de uma função polinomial. Tá? A cara é essa. Como é que a gente vai dando nomes a essas funções? Isso vai depender do grau do polinômio. Tá? Você olha, primeiro, esse cara da frente não pode ser 0. Esses caras são números reais. Esse A1, A2, A3, A0, AN, todos eles aqui, esses AJs aqui, todos eles são números reais. Esse J está variando de 0 até esse N. Tá bom? Todos eles são números reais, tá? Esse expoente aqui, que são os números naturais. Tá ok? Então, ele começa de um certo N, vai diminuindo até chegar no 0. Aí não vai aparecer o X. Tá bom? Vamos supor que o maior grau... Se o maior grau for 1, então você tem um tipo especial de função, que é essa função aqui, f de x igual a ax mais b. Como é o nome dessa função? Função afim.
Ou você pode ter aprendido que ela é a função polinomial de primeiro grau. Tá? Gráfico dessa função, como é que é? É uma reta. Ela pode ser uma reta crescente ou uma reta decrescente. Tá? Como é que a gente sabe que uma função afim é crescente? Como é que a gente sabe que uma função afim é crescente? O quê? Coeficiente do x. Como é o nome desse coeficiente do x? Coeficiente angular. Então, vamos olhar para a função afim. Função afim, você tem f de x igual a ax mais b. Vocês estão me dizendo que esse cara tem um nome, e o nome dele é coeficiente angular. Ele que determina se a função é crescente ou decrescente. Tá? Vamos provar isso? Porque te disseram que se for positivo, ela cresce. Se for negativo, decresce. Quem garante? Ah, o professor falou, ele era um homem de palavra. É assim? Não, não é assim. Não é? Vamos lá. O que a gente tem que fazer? Olha, como é que a gente sabe se uma função é crescente? Se você pegar um x1 maior que um x2, tem que acontecer f de x1 ser maior que f de x2, certo? Tem que acontecer isso para a função ser crescente, tá? Então vamos trabalhar nisso. Vamos fazer o seguinte. Sejam x1 e x2 dois números reais, tais que esse x1 seja maior que o x2. Tá bom? Estou pegando dois caras, que são números reais, um maior que o outro. Tá? O A, você concorda que o A ele pode ser positivo ou negativo? Certo? Se ele for zero, não é função afim, é função constante. Tá? Então, ou ele é positivo ou ele é negativo. Vamos lá, primeiro caso. Se A for maior que zero, então você tem x1 maior que x2. Se o A for maior que zero, isso aqui você pode multiplicar por A. Multiplica por A desse lado, por A desse lado. Como ele é positivo, a desigualdade se mantém. Tá? Então vai ficar A x1 maior que A x2. Beleza? Deixa assim. Agora, o que é que está me faltando? Está faltando esse B. Tem nome esse B? Coeficiente linear. Tá? Coeficiente linear. Então, eu vou somar B dos dois lados. Se eu somar B, altera a desigualdade? Não. Então vai ficar ó, A x1 mais B maior que A x2 mais B. Mas o que é isso aqui? O que é isso? Isso aqui não é f de x1? Sim ou não? Isso aqui é a f, né? Só que no lugar do x eu coloquei x1. Isso está sendo maior que esse cara, que é o f de x2. Olha o que aconteceu. Eu peguei x1 maior que x2, eu consegui provar que o f de x1 é maior que o f de x2. Mas qual foi a hipótese que eu usei? Que o A é positivo. Que conclusão é essa? F é crescente. Tudo bem? Então, se o A for positivo, a F é crescente. Se ele for negativo, onde é que muda a demonstração? Se o A for negativo, onde é que muda? Se ele for negativo, aqui está maior. Quando eu multiplicar pelo A, vai inverter a desigualdade, vai ficar menor. E o resto é tudo a mesma coisa. Aí você vai concluir que ela é decrescente. Beleza? Tá? Então essa é a função polinomial de primeiro grau. É só isso que me interessa dela nesse momento.
A outra função polinomial que vocês veem lá é a função quadrática. A função quadrática, ela tem essa cara aqui, ax² mais bx mais c. Essa é a cara da função quadrática. O que é que tu tem que saber aqui? Para que serve esse cara? O coeficiente do x², o que é que ele faz? Ele faz o quê? Ele determina o quê? Se a barriga está para baixo ou está para cima. Vamos mudar a palavra barriga, porque é uma palavra preconceituosa, né? Vamos tirar essa palavra barriga, porque senão vocês vão começar a olhar para a minha barriga, não vai prestar. Então, vamos inverter isso. Qual é a palavra que a gente tem que usar? Concavidade. Concavidade. Então, é a concavidade para cima ou para baixo, né? Então, você vai ter o gráfico dessa forma ou dessa forma. Para ser assim, como que tem que ser o A? Tem que ser positivo. Para ser assim, como tem que ser o A? Negativo. Tá bom? Você olhou para a função quadrática, viu o A positivo, já sabe que a abertura é para cima. Viu o A que é negativo, já sabe que a abertura é para baixo. Beleza? Tá? Muito bem. Aí o gráfico da função afim, que é uma reta. Todo mundo sabe estabelecer o gráfico de uma função afim. O que é que você precisa? Se você não sabe, hoje você faz 85 questões de gráfico de função afim. Se você na questão 85 ainda tiver dúvida, faz mais 5. Olha, só colocar aqui rapidamente. F de x igual a 5x menos 12. Tá bom? Tá aí uma função afim. Como é que eu determino o gráfico disso? Você olha logo para o coeficiente linear. Ele é negativo, né? Então, aqui embaixo, você marca onde seria o menos 12. Tá bom? Qual é o outro ponto que você tem que procurar? O quê? Fala. Raiz. Raiz da função. Como que eu acho a raiz da função? Eu pego a função igual a 0. Ou faço menos b sobre a. Tá? Então faço isso aqui igual a 0. Por que a colega falou que é menos b sobre a? Porque a função ela tem essa cara, certo? Se você faz isso aqui 0, você vai ter ax mais b. Passo b para cá, vai ficar menos b igual a ax, e passo a dividindo, que você vai chegar a x igual a menos b sobre a. Tá bom? Essa é a raiz da função. Você vai determinar a raiz da função. Nota, o nosso b aqui é o quê? Menos 12, certo? Tem um menos aqui. Então já sei que vai ficar 12 positivo. Tá? Dividido pelo a. O a é 5. Então é 12 sobre 5. Sei que é um número positivo. Então eu marco ele por aqui. E faço a ligação desses dois pontos. Esse é o gráfico da função. Uma reta. Tá? O que tu precisa saber bem? Você precisa saber que depois da raiz, se a função é crescente, o sinal é positivo. O que significa o sinal ser positivo? É que o gráfico está acima do eixo. Antes da raiz, o sinal é negativo, porque o gráfico está abaixo do eixo. Tá bom? Muito bem. Aqui tem um gráfico da parábola. E terminou o primeiro e segundo bimestre do teu ensino médio. Terminou agora. Vamos continuar, tá? Agora vamos para essa parte que é a parte mais importante inicial do curso de cálculo. Que é o que nós chamamos de quociente das diferenças de Newton. Esse quociente, f de x mais h menos f de x sobre h. É a primeira parte de manipulação que você vai fazer contas, tá? Então, olha, eu tenho aquela função lá,
f de x igual a ax mais b. E quero saber quanto dá esse coeficiente de Newton dessa função, tá? Vou chamar esse coeficiente aqui de Q. Então, vamos fazer quanto é que dá esse coeficiente. Fazer o seguinte, olha. Eu tenho que calcular f de x mais h. Então, eu olho para a função f, onde tiver x, eu coloco x mais h. Tá bom? Então, vamos pegar a função. A função é isso. Então, vai ficar a vezes... Quem é o x? Agora, o x é x mais h. Então, vou colocar aqui, ó. X mais h. Mais o b. Tá bom? Isso aqui é f de x mais h. Beleza? Ele pede para fazer uma subtração. Vou colocar aqui a subtração. E pede para colocar a função f sem alteração. Tá? Então, vou escrever aqui a função f. Vou colocar aqui um colchete, só para eu não me atrapalhar. Ax mais b. Então, isso aqui é a minha função f. É essa parte. Depois, ele diz o seguinte, divide tudo isso aí por h. Está aqui o h. Beleza? Já fiz tudo o que ele pediu para fazer. Agora eu vou fazer as manipulações aí. Vou pegar esse cara com esse e esse cara com esse. Isso aqui vai ficar ax mais ah mais o b. E olha, jogo de sinal aqui, né? Então, esse com esse e esse com esse. Vai ficar menos ax menos b. Isso tudo dividido pelo h. Tá? O que eu consigo fazer aí? Né? É legal que vocês não falam corta ou simplifica. Vocês estão... Né? Ó, corta o ax, está positivo, e o ax está negativo. Cancela, né? Quem mais? O b está positivo e o b está negativo. Cancela. Sobra quem? Sobrou AH sobre H. Tá bom? E agora, o que eu faço? Né? E fica A. Beleza? Então, o quociente de Newton da função afim é o coeficiente angular dela. É o A. Com o tempo, vocês vão saber por que esse A. Tá? Vamos fazer mais um coeficiente de Newton, agora da função 1 sobre x. Caso 2, função 1 sobre x. Vamos fazer o coeficiente de Newton dessa função. Então vamos lá. Tem que pegar o quociente. Eu tenho que pegar f de x mais h. Então, onde tem x, eu coloco x mais h. Isso aqui vai ficar 1 sobre x mais h menos a função f, sem alteração. Então, aqui é a função 1 sobre x. Isso tudo eu tenho que dividir pelo h. Isso aqui vai ficar igual. Olha, subtração de fração. Isso aqui é sexto ano. É sexto ano que trabalha a fração? É? Sexto ano, né? Acho que é. Quinto ano? Quinto ano. Ou é antes, né? Antes, né? Aí tem gente que está falando, nunca vi isso. Vamos lá. Olha, tem que subtrair as frações. Como é que subtrai duas frações? Tu não me diz subtrair em cima e subtrair embaixo. Que a gente revê tua aprovação no vestibular. Tira o MMC. Né? Como é que tira o MMC entre coisas desconhecidas? Tu vigia. Como é que é? O quê? Multiplica. O quê?
Vocês são cheios das regrinhas, né? Eu quero saber. Regra da borboleta. Não, não vou falar isso. Não vou falar isso. Não, jamais vou falar isso. Então, ó, multiplica esses dois caras. Sempre vai acontecer isso. Sempre funciona, tá? O MMC é o produto deles. Então, x vezes x mais h, tá? Você pega o MMC, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Que é o que vocês estão chamando de regra não sei das quantas. Não existe isso, cara. É macete ralado, né? Esse cara dividido por isso é x. X vezes 1 é x. Menos esse cara dividido pelo x dá x mais h. Vezes 1, x mais h. Não esquece desse sinal aqui, por isso que eu estou colocando esse parênteses. Isso tudo dividido pelo h. Beleza? Tá bom? O que é que você tem aqui? Você tem divisão de fração. Conserva a primeira fração e multiplica pela segunda invertida. Não esquece que isso aqui é a mesma coisa que h sobre 1. Tá bom? Posso fazer jogo de sinal aqui? Então esse aqui vai ficar assim, ó. X menos h dividido por x vezes x mais h vezes, vou multiplicar pela segunda invertida, né? 1 sobre h. E agora, dá para cancelar esse x, né? Cancela o x aqui, vai sobrar só menos h aqui em cima. Só que o menos h eu consigo cancelar com esse h. Concorda? Tá? Então vai sobrar em cima só menos 1. Tá bom? Então em cima sobra menos 1. E embaixo vai sobrar x mais h. Tá? E terminou. Esse é a sua primeira quase derivada no curso. Aqui tem um detalhezinho que está faltando aí. Tá bom? Então a sua primeira quase derivada é isso. Então esse é o coeficiente de Newton dessa função 1 sobre x. Vamos continuar. Então, a função cúbica, função afim, o grau é 1. Função quadrática, 2. Função cúbica, 3. E assim você pode ir aumentando esses graus aí, tá? A função cúbica, ela tem esse perfil de gráfico. Ela não precisa ter exatamente essa forma, ela pode não ter essa descida, tá? Ela pode estar só subindo, não tem problema nenhum, tá bom? Temos agora a função racional. A função racional é bem mais interessante. Função racional é o seguinte. Você já estudou as funções polinomiais, que são funções que são dadas por um polinômio. Aí os caras pensam assim, bem, se você já sabe a função dada por um polinômio, nós sabemos somar polinômios, não sabemos? É só somar os graus correspondentes. Sabemos multiplicar polinômio? Sim ou não? Sabemos, é só fazer a distributiva da multiplicação. Não é? A gente sabe dividir polinômio? Sabemos ou não? Aí você diz, não sei se eu já sei, né? Mas deveria, né? Então, a gente pode fazer divisão de polinômio, a gente pode fazer multiplicação de polinômio, a gente pode fazer potências também. Então, é aí que vai surgindo as outras funções. Então, uma função racional é você pegar um polinômio e dividir por outro polinômio, tá? Isso você constrói o que a gente chama de função racional, tá? Qual é o problema de você definir uma função racional? Qual é o problema? Observa, é uma divisão. Qual é o problema? Qual o cuidado que eu tenho que tomar? Oi? O denominador não pode dar zero. Então, quando eu fizer quocientes de polinômios, eu tenho que ficar de olho nas raízes desse cara.
As raízes desse cara não pertencem ao domínio dessa função. Então, vou ter que retirar as raízes. Tá bom? Então, esse é o cuidado que eu tenho que tomar. Beleza? Muito bem. Olha só, essa função aí, f de x igual a x menos 1 dividido por x mais 1. Te pergunto, isso é uma função racional? Sim ou não? Para ser função racional, o que precisa ser? Em cima tem que ser polinômio, embaixo tem que ser polinômio. Aqui em cima é polinômio? Sim ou não? É. Embaixo? Também é. Então é uma função racional. Agora, eu posso usar qualquer valor de x? Sim ou não? Não. Qual é o x que eu tenho que evitar? Menos 1. O menos 1 é raiz de quem? Desse cara aqui de baixo. É só o menos 1 que eu tenho que evitar? Sim ou não? Sim, só o menos 1. Então, o domínio dessa função, domínio de f é todos os reais menos o menos 1. Vou retirar ele. Ele não faz parte do domínio. Ficou claro isso? Isso que você tem que fazer em funções racionais. É o tempo todo isso, tá? Sempre procurar as indeterminações. Vamos uma função mais bonitinha? E aqui a gente mata a saudade da divisão de polinômio, que você aprendeu lá no 7º ano. Você aprendeu, você sabe disso. Você estava até com saudade disso. Olha para cá agora. Vamos ver. Isso é uma função racional? Sim ou não? Sim, por quê? Por que é racional? Para ser racional, o que precisa ser? Em cima tem que ser polinômio, embaixo tem que ser polinômio. Em cima é polinômio? É um produto de polinômios que dá um polinômio. Embaixo também não é um produto de polinômios? Que também dá um polinômio. Então é racional. Agora, qual é o domínio dessa função? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar as raízes desse cara aqui de baixo. Então vamos avançar mais ainda. Ao invés de eu ir atrás só do domínio dessa função, eu quero saber como é o gráfico dessa função. Como é o gráfico dela? Vamos atrás primeiro das raízes aqui de baixo. Quem é a raiz desse cara? Menos 3. Quem é a raiz desse cara? Raiz desse bem aqui. Alguém consegue enxergar uma raiz desse cara? Qual? 3. 3 é a raiz desse cara. Tá? Então eu posso dividir esse polinômio por um outro polinômio e vou descobrir outra raiz. Então eu já sei que desse cara aqui, x² mais x menos 12, ele tem a raiz 3. Então eu posso dividir ele por x menos 3. E eu vou achar quem é a outra raiz. Tá? Vamos fazer essa divisão de polinômio. Para quem não lembra ou para quem não sabe, presta atenção para poder tentar descobrir como é que é feito. Você olha para o maior grau aqui, x² e divide pelo maior grau daqui. x² dividido por x é x. X vezes x é x². Vem para cá, menos x². X vezes menos 3 dá menos 3x. Quando você vem para cá, você traz mais 3x. Que é a mesma coisa que você está acostumado a fazer se fosse números. Lembra quando é números? Se você tem 28 dividido por 2, como é que você faz a divisão?
Você não vai pegando parte por parte e o número que você coloca aqui, você multiplica e depois você diz quanto falta para chegar aqui, que é a subtração que você vai usar. Lembra? Mesma história. Você faz aqui também. Esse cancela com esse e esse com esse vai dar 4x. Sobra quem? Menos 12. 4x dividido por x é quanto? 4. 4 vezes x é 4x. Vai vir menos 4x. 4 vezes 3 é 12. Negativo. Quando vem positivo. Olha que bonitinho. Sobrou 0. Então, quer dizer que esse polinômio aqui, o x² mais x menos 12, ele é o quê? Ele é x menos 3 vezes x mais 4. Então, as raízes desse polinômio são 3 e menos 4. Essas são as raízes, tá? Vamos ver agora esse aqui de cima. Me dá uma raiz desse cara. Alguém? Uma raiz desse cara aqui. x² mais 3x menos 4. Vai uma raiz. Oi? Menos 1. Vamos testar? Menos 1 vai dar 1. 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. 1 com menos 3 vai dar menos 2. Não é. Deveria dar 4. 1 é a raiz. Tá? 1 ao quadrado dá 1. 3 vezes 1 dá 3. 1 com mais 3 dá 4. 4 menos 4, 0. Então, 1 é raiz. Então, você pega esse cara e divide por x menos 1. E você vai descobrir a outra raiz. x² dividido por x dá x. X vezes x dá x². Vai vir menos x². Esse vezes esse dá menos x. Vai vir mais x. E você soma aqui. Cancela. Esse com esse dá 4x. Menos o 4. 4x dividido por x é 4. 4 vezes x dá 4x. Vai vir menos 4x. 4 vezes menos 1 dá menos 4, vai vir mais 4. Você cancela tudo, né? Sobrou 0. Isso significa que esse cara, x² mais 3x menos 4, ele é x menos 1 vezes x mais 4. Então, quer dizer que as raízes desse cara é 1 e menos 4. Tá bom? Então, pronto. Já tenho isso. Agora eu vou reescrever minha função. A minha função é f de x igual... Esse cara tá bem aqui, ele é isso, tá? É x menos 1, x mais 4, vezes isso aqui. Como que a gente escreve isso aqui em grau 1? x² menos 9. Quais são as raízes disso? Oi? Mais e menos 3. Então quer dizer que esse cara aqui, você pode escrever como x mais 3, x menos 3. Isso tudo dividido por... Esse carinha aqui, nós já decompomos, ele é x menos 3 vezes x mais 4. Vezes, quem sobra? X mais 3. Vamos lá. Olhando agora para essa cara, quem é o domínio dessa função? O 3 faz parte do domínio? Não. Tenho que retirar o 3. Quem mais eu tenho que retirar? Menos 4. Quem mais? Menos 3. Então, o domínio dessa função aqui... Domínio da função f é todos os reais menos quem? O 3, o menos 3 e o menos 4.
O resto, todos os números eu posso usar. Só não posso usar esses 3 números. Beleza? Mas olha, isso aqui não é tudo um produto? Embaixo também tudo é um produto. Você está vendo aqui x menos 3. Está vendo aqui x menos 3. Eu posso usar o 3? Posso usar? Não, porque não faz parte do domínio. Como eu não posso usar, esse cara não é 0, esse cara não é 0. Então eu posso cancelar. Beleza? Aqui eu tenho um x mais 4. Eu posso usar menos 4? Não. Então esse cara não é 0, esse cara não é 0. Posso cancelar. Aqui eu tenho um x mais 3, mas eu não posso usar menos 3. Então esse cara não é 0 e esse também não é 0. Posso cancelar. Então quer dizer que eu cheguei em uma coisa que eu vou chamar de f til é x menos 1. Isso tudo que nós tínhamos aqui, essa cara aqui, ela se reduziu a x menos 1, que é uma função afim. Qual o domínio da função afim? Todos os reais. Ok? Posso usar aqui o 3? Teoricamente posso. Posso usar o menos 3? Posso usar o menos 4? Mas na f original eu podia? Não. Por isso que eu coloquei aqui f til. Tá bom? Então, se você quer saber qual é o gráfico dessa função, basta você desenhar o gráfico desta função. Você desenha o gráfico dessa. Função afim crescente passando pelo menos 1. Passa aqui pelo menos 1. Basta você desenhar o gráfico dessa e tirar esses 3 pontos. Procura onde está o 3. Está aqui o 3. Vai lá para o gráfico. Quando você chegar no gráfico, você coloca aqui um buraco. Aqui. Não posso usar aí. Beleza? Vou para o menos 3. Caminho para cá. Acho lá o menos 3. Vou atrás do gráfico. Cheguei no gráfico, coloco um buraco lá no gráfico. Ok? Vou no menos 4. Vou lá embaixo, procuro onde está o menos 4 e coloco um buraco no gráfico. Então, o gráfico da função f é essa reta, que é o gráfico dessa função afim, só que com 3 buracos. Beleza? Não é a reta toda. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Muito bem. Que é o gráfico que aparece ali para vocês. Esse gráfico aí. Ó. Então, tem a reta, mas você tem que retirar esses 3 pontos que não fazem parte do gráfico da função. Função f, não a função afim. Tá? Função potência. A função potência a gente só apresenta para vocês, não chega a fazer muita coisa, ao longo dos exercícios que começam a aparecer as coisas. Então, olha, a função potência é uma função que é x elevado a um certo expoente. Esse expoente ele pode ser um monte de coisas. Tá? Se acontecer deles serem números naturais, a gente vai estar caindo no caso polinomial. Se for 1 é afim, se for 2 é quadrática, se for 3 é cúbica. Tá? Se for números naturais. Se acontecer de ser números fracionários, onde esse n é um número positivo, então você vai estar no caso das raízes, que é se você tem coisa assim, f de x igual a x elevado a meio, por exemplo. Isso aqui é a função raiz de x. Tá? Então, esse é um tipo de função potência. Tá? Então, eis aí o gráfico da função raiz. E pode ser que o expoente seja negativo. Se ele for, por exemplo, menos 1, então você vai ter f de x igual a x elevado a menos 1. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre x.
tá? Nota que, dependendo do expoente que você usa, vai ter uma restrição no domínio. Se for meio, você vai estar com a raiz de x. Quais valores de x eu posso colocar aqui para essa função estar bem definida? Posso usar x positivo? Posso usar x zero? Posso. Existe raiz de zero? Existe, que é zero. Mas existe raiz quadrada de número negativo? Não. Não vem querer me dizer, mas existem números complexos. A gente está em cálculo 1. Cálculo 1 são funções de variáveis reais que assumem valores reais. Não são valores complexos. Nós estamos fazendo isso aqui. F sai de um certo A que está dentro dos reais e cai dentro dos reais. A gente não sai dos números reais. Quando você for para os números complexos, aí você não vai estar mais fazendo cálculo 1. Você vai estar fazendo outra disciplina, que é chamada função de uma variável complexa, que a imagem vai ser números complexos. É o mesmo cálculo 1, só que para números complexos. Tá bom? Mas não é a mesma facilidade, tá? Cálculo 1 é facinho, facinho demais. Números complexos já é um pouquinho mais abstrato, tá? Muito bem. Função definida por parte. Basicamente, a única função definida por parte, de forma clara, que você enxerga lá no ensino médio, são as funções modulares, que você estuda lá no primeiro ano do seu ensino médio. A função módulo de x, tá? Então, como é que a gente trabalha com a função módulo de x? O que é que você precisa entender? Que o módulo de x, projeta aqui, por favor. O módulo de x, que conta que ele faz? A conta que ele faz é a seguinte: se esse x for um número positivo, então ele preserva esse x. Se for zero, também preserva, tá? Então, isso aqui vai ser o próprio x se eu tiver com um cara que é maior ou igual que zero, tá? Mas se por acaso o número que eu tiver aqui for um número negativo, então a minha resposta é trocar o sinal desse cara, tá? Então, se ele for negativo, a minha resposta é menos ele. Então, se esse cara for um número negativo. Nota que se ele é negativo, menos ele é um número positivo. Tá bom? Então, como seria o gráfico de uma função modular? Vamos pensar. Essa aqui é a função identidade. Concorda? Então, eu vou colocar aqui a função identidade. O gráfico da função identidade é isso. Esse aqui é o gráfico da menos identidade. E o gráfico do menos identidade é isso aqui. Tá? Só que o que eu estou dizendo aqui para você? Eu estou dizendo que o gráfico dessa função é a identidade se eu tiver com um x que não é negativo. Então, da parte não negativa, o gráfico é a identidade. Então, do lado direito do eixo y, só me importa a identidade. Então, eu apago isso aqui. Tá? Tudo bem? Do lado esquerdo é onde o x é negativo. Se o x for negativo, quem eu quero é menos a identidade. Tá? Então, isso aqui é a identidade, isso aqui é menos a identidade. Então, isso aqui apaga. Isso aqui eu não quero. Então, o gráfico da função modular é isso. Beleza? Tá? Então, a gente chama de função definida por parte, porque parte do domínio é uma imagem e a outra parte do domínio é outra imagem. Está aqui uma parte, está aqui uma segunda parte. Então, isso pode acontecer de um monte de partes, não tem problema. Tá? Vamos trabalhar com uma função modular. Então, vamos pegar essa função,
f de x igual a x menos 1 menos x mais 2. O que é que a gente quer fazer? A gente quer ver domínio, a gente quer ver imagem, a gente quer ver gráfico, a gente quer ver uma outra expressão para essa função. Então vamos trabalhar parte por parte e ver o que vai acontecer. Vamos pegar só isso aqui, tá? Módulo de x menos 1, ela é o quê? O que é que diz um módulo? O módulo me diz o seguinte, que é o próprio cara que está dentro do módulo, se esse cara for uma coisa não negativa. E eu troco o sinal dele se ele for um cara negativo. Então é isso que eu vou escrever lá, tá? Então, olha, módulo de x menos 1 é ele mesmo se esse cara for maior ou igual, ou, aliás, se esse cara for maior ou igual que 0. E é menos ele se ele for menor que 0. Tá bom? É isso que está escrito lá. Então, vou readequar aqui. Isso aqui vai ficar assim, ó. X menos 1. Se passo 1 para lá, x for maior ou igual que 1. E aqui vai ficar menos x mais 1. Se passo 1 para lá, x for menor que 1. Tudo bem? Então, ou você escreve módulo de x menos 1, ou você escreve isso. É a mesma coisa, tá? Vamos fazer a outra parte aqui agora. A outra parte é esse cara. Módulo de x mais 2. Como é que é feito? Módulo de x mais 2 é o próprio x mais 2 se por acaso o x mais 2 for maior ou igual que 0. E é menos ele, x mais 2, se o x mais 2 for um número negativo. Tá bom? Então, preserva ele se ele não for negativo. Troca o sinal se ele for negativo. Tá? Só arrumando aí, vai ficar x mais 2. Se passo 2 para lá, o x for maior ou igual que menos 2, e é menos x menos 2, se o x, passo 2 para lá, for menor que menos 2. Tá bom? Então, essa parte está aqui. Essa parte está aqui. O que é que eu preciso fazer com essas duas partes agora? Eu preciso subtrair elas, tá? A distinção acontece no 1 e no menos 2. Então, eu vou marcar aqui 1. Vou supor que esse é 1. Aqui é 1. Aqui é 1. Aqui é menos 2. Menos 2. Menos 2. Vamos deixar assim. Esse. Depois do 1, dá isso. X menos 1. Tá? Então, depois do 1 é x menos 1. Antes desse 1 é o quê? É menos x mais 1. Menos x mais 1. Essa parte todinha aqui é menos x mais 1. E essa parte daqui é x menos 1. Tá? Vou tirar isso aqui, senão eu vou pensar que tem um menos aqui, né? Vou deixar assim. O outro aqui agora. Como é que é esse outro? Esse outro é x mais 2 se eu passar do menos 2. Então, do menos 2 para lá é x mais 2. Cá embaixo. X mais 2. Então, daqui até para lá é x mais 2. Antes disso, é menos x
menos 2. Tá bom? Ok? Já tenho as duas coisas agora. Agora eu vou juntar. Como é que eu tenho que juntar? Eu tenho que fazer o primeiro menos o segundo. Então vamos lá. Antes do menos 2, tem que ser o de cima menos o de baixo. Menos x mais 1 menos o de baixo. Deixa eu diminuir isso aqui. Menos x mais 1 menos esse cara. Menos x menos 2. Dá para enxergar? Dá. Então, olha, menos x, menos com menos vai dar mais, então já vai cancelar o x com o x. Vai ficar 1 positivo, menos com menos dá mais. Então, vai ficar 1 com mais 2 vai dar 3. Então, essa parte aqui é uma constante 3. Tá bom? Vamos ver agora entre menos 2 e 1. Entre menos 2 e 1, o de cima menos o de baixo. É esse cara. É menos x mais 1 menos o de baixo. O de baixo é esse. Olha, menos x. Aqui também vai ficar menos x. Menos x com menos x dá menos 2x. 1 menos, vai ficar menos 2. 1 com menos 2 dá menos 1. Então, olha, entre menos 2 e 1 é essa a sentença. Tá? Agora, depois do 1 para lá, é x menos 1 menos... Quem é que está aqui? É esse cara. Ó. X mais 2. X. O x vai ficar negativo também. Então, um x positivo com x negativo cancela. O 2 vai ficar negativo. Vai ficar menos 1 com menos 2 vai dar menos 3. Então, depois do 1 é menos 3. Antes do menos 2 é 3. E entre menos 2 e 1 é isso aqui. Então, a gente reescreve agora a função. Vai ficar f de x igual, ela é 3 se eu tiver antes do menos 2. Tá? Ela é menos 2x mais 1 se eu tiver entre menos 2 e 1. Menos 2 e 1. E ela é menos 3 se eu tiver depois do 1. Tá bom? Então, isso é a mesma coisa que isso. Tá ok? Mesma coisa. Em termos gráficos, antes do menos 2, vou marcar aqui menos 1, menos 2, 1, 2, então aqui o 2, aqui o menos 2. Antes do menos 2, a imagem é 3. Bem aqui o 3. Então, antes do menos 2, vou colocar aberto, a imagem é 3. Tá? Antes do menos 2. Depois do 1, a imagem é menos 3. Então eu vou 1, 2, 3. Aqui é 1, né? Tem que ser 1 e não 2. Bem aqui, a bola é aberta, a imagem é 3. Então o gráfico é essa reta paralela, Agora, eu tenho que saber se consigo ligar esses dois pontos. É isso aqui. Pega o menos 2. Substitui o menos 2 aqui. Tá? Ok? Do menos 2 vezes menos 2 vai dar 4. Certo? 4 com mais 1 deu 5. Tem algum erro?
Aqui é menos 1, né? É aqui o erro? Isso. Menos 1. Tem mais algum erro? Só isso, né? Tá, vem aqui, ó. Daqui para cá. Sempre que vocês verem esse erro, avisem logo, tá? Senão a gente se atrapalha tudo. Vamos lá. Substituindo. Pega o menos 2, substitui bem aqui. Menos 2 vezes menos 2 vai dar 4 positivo. 4 com menos 1 vai dar 3. Então, bola fechada. Tá? Pega o 1 agora. Substitui 1 aqui. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Com menos 1 dá menos 3. Exatamente esse cara. Bola fechada. Então, é uma reta que passa por esse ponto e esse ponto. Então, é só ligar os pontos agora. Beleza? Tá aí o gráfico. O gráfico é isso. Tudo bem? Qual é o domínio dessa função? Se você tem um gráfico, você tem que saber o domínio. Domínio. Todos os reais. Só não é todo real se tiver algum buraco no gráfico. Ou tiver alguma faixa que não existe gráfico. Tá bom? Todos reais. Quem é a imagem dessa função? A imagem vai do menos 3 até o 3. Onde que essa função é crescente? Nunca. Onde que essa função é decrescente? Entre menos 2 e 1. Tudo bem? Então essas são perguntas que a gente faz em cima, tá? Muito bem. Quero falar de composição e de paridade porque são duas coisas que tem na tua prova. Tá bom? Vamos lá. Composição. Qual é a ideia da composição de função? A ideia da composição de função é a seguinte. Suponha que você tenha aqui um certo conjunto A, você tem aqui um certo conjunto B, e aqui você tem um certo conjunto C. Tá? Você sabe como sair do conjunto A para um conjunto B. E isso se faz com alguma função f. Tá ok? Você sabe como sair do conjunto B e chegar no conjunto C. E você faz isso com uma certa função g. Tá? Agora você quer pensar em sair desse conjunto A e chegar no conjunto C. De uma vez só. Ao invés de ficar fazendo uma conta, depois uma conta, você quer fazer uma conta só. Tá? Então a ideia de fazer isso é o que nós chamamos de composição. É G, bola, F. Tá? Como é que se faz isso? Qual o cuidado que você tem que tomar? Bem, isso aqui... G, bola F de X, isso é fazer G, dentro da G eu coloco a função F. Então quer dizer que eu tenho que fazer primeiro essa conta e depois essa conta. Tá? O que faz muito sentido, né? Que você faz primeiro a F e depois vai para G. Tá? Então você tem que pegar um X aqui, que você vai ter que jogar esse X dentro da F. Um X dentro da F. Então, a primeira condição é que esse X pertença ao domínio da F. Porque senão não vai fazer sentido você fazer a conta. Tá? Então, o X tem que estar no domínio da F. Quando a F pegar esse X, ela vai jogar ele lá dentro do conjunto B, que vai ser um F de X. Tudo bem? E a G vai pegar ela e vai levar para lá. Só que a G só pode pegar esse cara e jogar para lá se fizer sentido fazer essa conta. Então, tem que garantir que essa F esteja dentro do domínio da G. Então, eu preciso que F de X pertença ao domínio da G. Se isso aqui não for possível, então não é possível a composição. Tudo bem? Então, primeiro passo, o X tem que estar no domínio da F. Segundo passo, a imagem da F tem que estar dentro do domínio da G. Beleza? Isso precisa fazer, tá?
Então, como é que se faz composição de função? Eu vou colocar dois exemplos muito simples, muito fáceis, talvez mais difíceis do que tem na tua prova, porque a tua prova sempre é mais fácil. É ou não é, Luciano? É. Seja bem-vindo, Luciano. É Luciano, né? É. Vamos lá. F de x igual a 3x mais 1 e g de x igual a x quadrado. Vou colocar esses dois exemplos. Tá? Suponha que eu tenho essas duas funções e eu queira fazer essa composição. F composta com a g. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que fazer esta conta. Dentro da f, vou colocar a g. Tá? Então, quem é a f? A f é essa função afim. Ok? Então, vai ser 3. No lugar do x, eu estou colocando a g. Então, vai ficar 3g de x mais 1. Isso aqui é igual a 3 vezes... Quem é a g? É x quadrado. Mais 1. Terminou. Essa é a composição. Essa é a cara da composta. Tá? Se eu quisesse fazer a outra composta, g bola f. Eu fiz aqui a f bola g. G bola f não quer dizer que é a mesma coisa. Isso só acontece de ser a mesma coisa com umas certas condições interessantes aí. Tá? Não vou falar ainda. Então, g bola f como seria? Seria, dentro da g, eu vou colocar a função f. Beleza? O que que a g faz? O que a g faz? A g é x ao quadrado. Ela pega o x e eleva ao quadrado. Então, a g tem que pegar a f e elevar ao quadrado. Então, eu vou pegar a f e elevar ao quadrado. Tá bom? Quem é a f? A f é 3x mais 1. Então, é 3x mais 1 e elevar ao quadrado. Olha, quadrado da soma. Saudade, né? Quadrado da soma. Então, quadrado do primeiro, 9x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 6x. Mais o quadrado do segundo, 1. Ok? Então, g bola f deu 9x quadrado mais 6x mais 1. F bola g deu 3x quadrado mais 1. São diferentes. Ok? Beleza? Em alguns casos vai acontecer de ser igual. Tem problema, tá? Deu para relembrar como se faz composição? Vocês fizeram muito isso no primeiro ano, não fizeram? Sim ou não? Então tu vai chegar na tua casa e vai fazer. Tá? Vamos lá. Paridade de função agora. Eu tenho 3 minutos? Tempo total. Quanto falta ainda meu aqui, por favor? Falta 15 ou falta 10? Ah, eu acho que deve ter soltado. 15? Tá. Eu senti que soltou um fio aqui. Talvez eu não esteja escutando vocês. Muito bem. Paridade de função. Paridade de função é o seguinte. Se você tiver uma função... Deixa eu pegar logo os exemplos que temos aqui. Se você tiver uma função que faça f de menos x é igual a f de x, a gente vai chamar que essa função é uma função par. Se acontecer que a f de menos x é igual a menos f de x, a gente vai chamar isso que é uma função ímpar. Tá bom? Se eu peço para você, verifique se essa função é uma função par ou uma função ímpar. O que você tem que fazer? Fazer essa conta. Tá? Olha os exemplos lá. Projeta lá, por favor.
Quais exemplos nós temos? Eu vou pegar primeiro o exemplo 6. F de x igual a x ao cubo menos x. Vamos ver se essa função é uma função par ou uma função ímpar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular f de menos x. Tá? Então eu faço f de menos x. No lugar do x eu coloco menos x. Tá? Então isso aqui vai ficar igual. No lugar do x é menos x. Menos x ao cubo menos. No lugar do x eu coloco menos x. Isso aqui é igual. Quanto é menos x ao cubo? Tu fala exatamente o que eu falei. É menos x ao cubo. Tá? Menos x ao cubo. Menos com menos dá mais. Mais x. Qual é a relação disso com a função original? O que aconteceu com a primeira parcela? Mudou de sinal. O que aconteceu com a segunda? Mudou de sinal. Então, isso aqui não é a mesma coisa que menos x ao cubo menos x? Sim ou não? É a mesma coisa. Então, isso aqui é a mesma coisa que menos x ao cubo menos x é o quê? É a função f. Olha, o sinal ele estava dentro do argumento. Eu fiz as manipulações e consegui colocar o sinal para o lado de fora. Então, significa que essa função é uma função ímpar. Beleza? Deixa eu colocar um outro exemplo agora. Suponha que eu tenha o seguinte exemplo. F de x igual a x² sobre 3 mais x⁻⁶. Suponha essa função. E eu peço para você determinar para mim se essa função é uma função par ou uma função ímpar. E você faz f de menos x. Sempre você vai fazer isso. Tá? Onde tem x, você coloca menos x. Então vai ficar menos x ao quadrado dividido por 3 mais, no lugar do x, menos x. Menos x⁻⁶. Isso é igual. Menos x ao quadrado dá o quê? X ao quadrado, porque o sinal vai embora, né? Porque a potência é par. Ficar x ao quadrado. Dividido 3 mais, aqui vai ficar só x⁻⁶. Mas isso aqui não é exatamente a função f? Sim ou não? Isso aqui é exatamente a função f. Então, f de menos x é f de x. Então, essa função é o quê? É uma função par. Tudo bem? Então, existem funções ímpares, existem funções pares. E existem função que não é nem ímpar e nem par. Assim como a gente falou que existe função crescente, decrescente, mas existe função que não é nem crescente e nem decrescente. Tudo bem? Tá? Muito bem, eu vou chamar agora aqui alguns colegas que vão fazer uma pequena entrevista com eles para que vocês possam ser impactados de alguma forma. Bom dia, pessoal. Eu sou o Rony, de Engenharia Civil. Bom dia, eu sou o Luciano, de Engenharia Civil também. O que vocês estão fazendo aqui? É que a gente foi convidado. reprovou, né? A gente reprovou em cálculo 1. Ah, vocês reprovaram. Agora a gente tem que fazer esse papelão aqui para poder ganhar conceito. Não, mas na realidade a gente veio para contar um pouco, né, da nossa experiência de como foi cálculo 1. Graças a Deus acabou. Não, primeiro para falar que sim, eu acho que na minha experiência foi realmente muito intenso, né? Eu acho que todo mundo que começa aqui no Newton é uma experiência nova, porque primeiro pela quantidade de pessoas, né? Eu acho que ninguém está acostumado a ter tanta gente numa turma assim para falar sobre algum assunto, enfim. Então, eu acho que vocês percebem que é um ambiente um pouco mais diferente.
E sim, é algo que não muda o fato de que a gente tem que estudar. O professor Raimundo sempre falou aqui na frente de que você vai ter que ir no ônibus lendo esse conteúdo, você vai ter que dormir pensando nisso. E de certa forma é verdade, porque a gente, aqui na universidade, todo mundo que faz engenharia, e acredito que deve ter mais alguns outros cursos que não são engenharia, mas ainda assim não muda o fato de que a gente tem que estudar o tempo inteiro. E com cálculo 1, se vocês não estudarem, vocês simplesmente vão ficar para trás, porque toda semana tem alguma lista de atividades. E o meu conselho sobre as listas façam grupos, porque, por exemplo, o Luciano e eu, a gente é do mesmo grupo de estudo, então tinha questão às vezes que ele não conseguia resolver, que eu conseguia, ou vice-versa. Então não tentem fazer sozinho, porque vai ser muito complicado. Fala um pouco aí, Luciano. Então, a primeira coisa que eu vou falar eu não comecei bem cálculo 1, não vou mentir. Minhas primeiras notas não foram tão boas, isso me impactou um pouco, fiquei assustado com o que ia acontecer no final do semestre. Teve a primeira parte do semestre que foi realmente o começo. É algo novo, a gente vai se assustar vendo isso aqui, a gente fica um pouco assustado. Só que se vocês, no futuro, né, vocês vão ver que é um pouco mais fácil. Eu recomendo para vocês pegarem o livro do Guido Risi. O Guido Risi me ajudou muito na questão de realizar as atividades. Ele não tem questões lá que ele não é direto, tipo, ele já joga o problema para ti. Ele dá um contexto e tu precisa interpretar. Eu acho que vai o quê? De A até, sei lá, J, M. Vocês podem fazer... Vai sempre até a última letra do alfabeto. Sim, é verdade. Por dia eu fazia umas, talvez, 30 questões, talvez. Porque, realmente, cálculo é prática, não tem o que fazer. Em questão das listas, como o Rony disse, é bom criar um grupo, porque nem sempre a gente vai estar com um tempo muito livre para, tipo, focar em toda a lista. E vai ter alguns colegas que eles podem falar, olha, é assim que se resolve. Aí tu vai, pega como ele explicou e resolve as questões. Eu recomendo também organizarem bastante a lista, porque questão de organização tira ponto, sim, da lista. Tem alguns colegas meus que eles tinham a mesma resposta que a minha, só que o jeito que eles tinham organizado era diferente, eles perderam ponto por causa disso. E mesmo sendo somente um ponto extra, é um ponto que faz diferença. No final, vocês vão ver que vai fazer diferença, tanto que Vocês perceberam que o conceito muda através da lista, né? Sim. Perceberam, né? Qual foi o conceito de vocês? Podem falar? O meu foi excelente. Excelente. O meu também foi excelente, mas eu só consegui por causa da lista, não vou mentir. Mas eu passei raspado com excelente também, porque foi só por causa da lista. E essa questão de estudar, né, eu acho que vai variar muito de pessoa para pessoa. No meu caso, como eu faço estágio à tarde, o tempo era mais corrido. Então, o que eu conseguia fazer era revisar as aulas, né? Eu acho que uma das grandes vantagens do projeto Newton é que as aulas ficam todas gravadas no YouTube. Então, a qualquer momento você pode pegar e reassistir aquela aula, até de anos passados, né? Para você ficar realmente sem nenhuma dúvida. Então, reassistam as aulas, porque toda semana vai ter ou prova ou lista. Isso não vai mudar. Então, se vocês se manterem... Tá rindo aí, Eduardo. Se vocês se manterem constantes, né, no estudo, vai dar certo. Vai dar certo. Eu acho que vai dar certo. Outra coisa, qual foi a prova mais fácil? Se vocês olhassem para hoje, olhando hoje para todas as provas, qual é a prova mais fácil? A primeira. Eu não diria que é a primeira. Eu acho que a prova 8 ou 9 ali da última avaliação, teve uma prova que o professor entregou assim, ele falou, toma, ó, aqui, ó, para vocês. Acertem Não, tudo. mas em termos de conteúdo. Em termos de conteúdo é a primeira. É a primeira. E qual foi que vocês mais se ferraram? Foi aquela que não deu tempo. A sétima, que nem, quase que vocês não entregaram pra gente de tanto tempo que teve que levar pra corrigir, né? Eu acho que foi isso. E, gente, regra da cadeia pra vocês, tá? Muita regra da cadeia. Quando chegar a derivada... É legal, não se assusta, é legal. E isso fica de experiência, porque eu acho que aqui vocês têm realmente a oportunidade de aprender. Cálculo 1, mas tipo, aprender mesmo. Eu tava vendo aqui o conteúdo e parecia que tinha sido ontem que a gente tinha visto, eu acho que fica realmente o conteúdo na nossa cabeça, né? Eu acho que a gente assimila mesmo. Eu acho que... Uma coisinha. Na universidade, o que acontece? As pessoas tendem a querer saber como foi o semestre passado, elas começam a decorar as questões que foram dadas no semestre passado. Vocês perceberam que dá para fazer isso? Saber como é a prova anterior e a mesma prova? Sim. Não. Repete? Não é.
Eu acho que em parte sim, mas tipo, porque o professor é quem faz a prova, né? Então vai variar muito do humor dele, tem toda uma questão de se tantas pessoas fecharem a prova vai ser assim. Então eu acho que vocês ainda não passaram por isso, mas ele vai fazer esses jogos, mas fiquem tranquilos porque ele é muito bonzinho. Ele dá muitas dicas aqui na aula, eu acho que com certeza ele vai continuar dando dicas do que vai cair na prova, né, professor? Que vai continuar. Vai, eu já falei para eles. Ó, composição e função par ou ímpar tá na prova. A propósito, a prova de vocês tem 3 questões, tá? Você escolhe 2 para fazer. Você vai escolher 2, mas escolha 2, não é para fazer as 3. Se você fizer as 3, só vai ser corrigida as 2 primeiras. E se você errou uma das 2 primeiras, já era, tá? Então, escolha as 2 questões que você vai fazer. Tem 3 para fazer, escolha 2 e faça. Mais uma dica, eu não sei se o professor falou, mas ele passa as questões da prova na aula. Então, provavelmente, quando vocês fizerem a prova... Geralmente eu entrego tudo, né? Provavelmente, quando vocês forem ver, vocês vão ficar, caramba, eu vi essa questão na aula e era a mesma resposta, só uma pequena diferença. Então, se quiser revisar, é uma boa também. Porque tem muita questão que o professor traz no slide, mas não dá tempo de resolver. Então, se vocês conseguirem resolver tipo aqueles 13 itens, 10 itens, vocês vão estar bem preparados para as provas e com certeza vão tirar tudo excelente. Claro que talvez vocês se saiam mal um pouco nessa primeira avaliação, pode sentir aquele baque, mas não desanimem, porque teve muita gente que começou mal e no final concluiu com excelente mesmo, porque existem muitas coisas que podem acontecer aqui, é o clima, é o desempenho da turma, é o humor do professor também, então é muito, muito instável, mas uma coisa é certa, se vocês se esforçarem, se vocês se dedicarem, com certeza, eu digo por experiência própria, vocês vão conseguir passar por aqui sem grandes traumas e tá em cálculo 2 agora que nem a gente. Eles estão em cálculo 2 agora, com o professor Tiago. E vocês, assim como eles, vocês vão ter um tempo legal. Eles passaram pela greve. Então, teve um período que eles ficaram sem cálculo 1. Mas para quem estava se dando mal nas provas, foi um período das pessoas tentarem correr atrás do conteúdo, não foi? A galera que levou a sério mesmo, teve a chance de correr atrás do conteúdo, se recuperar legal e retornar bem. Vocês vão ter uma pausa do recesso natalino de Ano Novo. Não tira essa pausa só para festejar. É legal festejar? É legal comemorar? Mas se vocês pararem, vai ser desastroso, tá? Vocês precisam estudar mesmo. Crie uma rotina. Tem que ter ou não uma rotina de estudo? Isso não é fundamental? Quando voltou da greve, antes da greve eu não tinha uma rotina, eu não estudava muito e foi tanto que eu me dei mal. Só que depois eu comecei a estudar, pegar o Guidorize e fazer as questões. Antes, na terça, na quinta eu estudava, fazia um monte de questões, tanto que eu tenho um caderninho cheio de contas, ele está lotado, ainda está na minha mochila, que ainda tem espaço, dá para usar mais. E depois que eu comecei a fazer isso, minha nota simplesmente aumentou muito. Eu saí de 6,5 para 9. Aí eu fiquei, caramba, funcionou. Quem me falou para fazer isso foi... O senhor lembra aquela vez que o senhor chamou o Masaharu, que chegou agora, para falar como é que ele estudava? Sim. Depois que ele falou como ele estudava, eu comecei a fazer e foi aí que a minha nota começou a aumentar. Façam questões. Exercitem. Exercitar é o segredo, não adianta. Não se conformem em tirar simplesmente notas altas. Vocês têm que compreender o conteúdo e se desafiar a fazer as questões. Isso vai fazer toda a diferença, tá? Uma coisa é vocês terem sido aprovados em cálculo 1. Outra coisa é vocês estarem preparados para fazer cálculo 2. Isso é diferente, tá? E sobre a rotina, eu acho que não subestimar, né, o conteúdo, porque às vezes a gente pensa, dessa vez eu entendi tudo o conteúdo, não preciso revisar, tá tudo certo para a prova. Não subestime, porque às vezes, por falta de prática, você simplesmente não consegue fazer as questões e às vezes em relação ao tempo. Você acha que, eu entendi, mas na hora da prova o tempo acaba e você não consegue fazer porque não praticou o suficiente. Tá ótimo. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela colaboração de vocês. Levem a sério. Bons estudos para vocês. Até sexta. Boa prova.